Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor, muito bom tê-lo conosco em mais um programa. É um privilégio, pastor Jailton, e o programa Cada Dia Vitória tem sido uma bênção para a família capixaba e a nossa oração, constantemente, é que esse programa possa abençoar famílias, pessoas. E o tema de hoje está extremamente empolgante, não é verdade? Certamente. Porém, antes de anunciar o tema, conheça um pouco a nossa igreja. Voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, trataremos do seguinte tema: a esperança para quem caiu. Pastor Hernandes, o ideal é que a nossa vida fosse sempre de forma ascendente. É verdade. Mas há momentos na vida em que determinados fatos contrariam essa expectativa de uma vida sempre ascendente. O que fazer quando a pessoa cai? O que fazer quando a pessoa erra? O que fazer quando a pessoa peca? Há esperança? Pastor Jailton, essa é uma pergunta da mais alta importância. E isso me traz à memória o que está lá em 1 de João, capítulo 2, quando o apóstolo João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Nenhum de nós tem licença para pecar. Nenhum de nós deveria partir do pressuposto: eu posso pecar. Nenhum de nós deveria programar pecar. O pecado na vida de uma pessoa salva por Cristo é um acidente de percurso e não um planejamento. Agora, João prossegue: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Toda queda traz dor, não é verdade? Uhum. Toda queda traz arranhões, traz feridas, traz traumas. Porque o pecado é maligníssimo. Nós não podemos brincar com o pecado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Entretanto, quando uma pessoa cai, ela não deve ficar prostrada. A Bíblia diz que o justo, ele cai até 7 vezes e se levanta. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, respondendo objetivamente, há esperança para aquele que caiu, desde que ele se arrependa, desde que ele abandone o seu erro, desde que ele se volte para Cristo, o nosso advogado justo. Pastor Hernandes, recomeçar é sempre uma tarefa muito difícil. Retomar um projeto que foi interrompido por conta de uma falha moral, por conta de uma atitude que vem macular a honra, que vem trazer dissabores, não é uma coisa fácil. À luz do Salmo 51, o salmista, o rei Davi, que tinha uma comunhão tão intensa com Deus e por conta de um pecado sentiu as dores
e as aflições dessa quebra da comunhão, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu pergunto ao Senhor, qual a dimensão da benignidade de Deus? Pastor Jailton, essa é uma colocação também maravilhosa, porque Deus é perfeito em seu ser, em todos os seus atributos ele é perfeito. Mas nós não podemos alcançar a profundidade da misericórdia e da graça. Numa linguagem humana, por mais fundo que seja o poço que venhamos a cair, a graça é mais profunda ainda. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não possa nos tirar de lá, nos arrancar de lá e nos restaurar. Então, para você que está aí nos assistindo, eu não sei se aconteceu algum revés na sua vida, algum deslize, alguma queda. Você foi ao chão, você foi humilhado, envergonhado, você está com a sua alma aflita. E eu quero dizer para você que Deus ama você, apesar do seu pecado, apesar da sua queda, Ele se importa com você e Ele é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. Então, volte-se para Ele, para os braços do Pai como pródigo, e Ele vai acolher você com seu abraço do perdão, com seu beijo da reconciliação. Pastor Hernandes, um detalhe muito importante que eu vejo aqui no versículo 1 do Salmo 51 é que Davi não suplica a Deus o seu perdão, a restauração, com base nos seus méritos. Antes, ele o faz com base na bondade de Deus. E também, pastor Getó, que me chama a atenção ainda, é que ele não tenta justificar o seu pecado. Ele não tenta transferir a culpa para este ou para aquele. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele errou. E quem reconhece que errou não fica pleiteando direitos, né? Não fica estadiando, proclamando as suas virtudes. O arrependimento implica quebrantamento mesmo. E o perdão, a porta da graça está aberta para quem? É para quem se arrepende. É para quem reconhece, é para quem confessa. É para quem está admitindo, eu errei mesmo. E aliás, quando a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra confessar lá no grego é homologel, de onde vem a palavra homologar. Eu preciso homologar, concordar com Deus. Eu errei, Senhor, eu errei. Enquanto a pessoa tiver, não, eu fiz isso, mas a pessoa fez aquilo outro, eu fiz isso por aquilo outro, eu fiz isso, mas também me fizeram aquilo outro, não há sinal aí de arrependimento. A restauração, a cura, o levantar, o ser recomposto pela graça de Deus implica em que essa pessoa está, de fato, quebrantada e arrependida. Pastor Hernandes, o nosso telespectador que nos acompanha pode ter no seu coração uma dúvida no que diz respeito à aceitação por parte daqueles que estão ao seu derredor. Porque muitas vezes as pessoas acusam, diz, olha, ele fez isso, ele fez aquilo e agora está pousando de santo, de bonzinho, que vai para o céu. Como enfrentar estas acusações ao derredor? Veja bem, é claro que não é simples, né? É por isso que Davi, certa feita, dizia, eu quero cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Os homens são mais duros do que o próprio Deus no seu juízo. Deus é benigno, Deus é misericordioso. O que importa para nós, pastor Jailton, é ter plena consciência do perdão de Deus. Ainda que as pessoas nos acusem, pensem comigo no apóstolo Paulo. Paulo, o grande apóstolo, estava fechando as cortinas da vida dele, preso, acusado de malfeitor. É bem provável que houvesse nos corredores do poder de Roma acusações pesadíssimas sobre Paulo, talvez como líder dos incendiários de Roma, mas o que importa é o seguinte, é que eu vou comparecer perante o reto juiz, que me dará a coroa da justiça. Ainda que os homens nos acusem, se Deus os perdoou, devemos ter paz no coração e prosseguir. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. O programa de hoje tem como tema a esperança para quem caiu, e no primeiro bloco nós tratamos da queda, tomando como base um aspecto moral, no sentido de reconciliar-se com Deus e manter-se diante da opinião pública. Mas nós sabemos que há algo que também aflige a muitos cristãos, que é, em função de ter pecado, de ter caído, de ter feito uma coisa errada, pode-se perder a salvação? Pastor Jailton, esta é uma angústia que aflige milhões de crentes no Brasil e no mundo, por causa do seu arcabouço doutrinário, teológico. A pessoa que pensa que a salvação depende dela. Se ela está em comunhão com Deus agora, ela está salva. Se ela cometeu um pecado, um deslize, ela acabou de perder a salvação. Ela se arrepende e volta a ser salva. Se ela tomar um tropeção e cair, perdeu a salvação de novo. Essa ideia, ela traz muita aflição e não tem uma plena e boa compreensão da verdade bíblica. A salvação é uma obra de Deus, foi planejada por Deus na eternidade, foi executada por Deus no tempo e será consumada por Deus na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus. A Bíblia trata de salvação como uma dádiva de Deus, é vida eterna. Jesus Cristo disse lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e elas jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus Cristo disse, todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora, no primeiro bloco, nós estávamos trabalhando o Salmo 51, né? E quando Davi caiu, ele adulterou com Batseba, ele cometeu o grave pecado de orquestrar a morte do marido dela, Urias. Mas quando ele cai em si, se arrepende, Salmo 51, versículo 12, ele pede a Deus, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Ele não pede para Deus restituir a salvação. Salvação não se dá e toma de volta. Salvação Deus dá e nunca mais toma de volta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não significa que a pessoa então pode viver no pecado, que ela está salva. Então é assim? Não, deixa eu viver no pecado, deixa eu viver do jeito que eu quiser viver, que eu estou salvo mesmo. Não. Uma pessoa salva, quando ela tropeça e cai, ela se arrepende, ela se volta para Deus. Ela não vive na prática do pecado. Então, não se perde a salvação, porque esta oferta é dada por Deus e Deus é imutável nos seus desígnios, nos seus propósitos. Pastor Hernandes, o senhor mencionou rapidamente essa questão da perseverança dos santos, que está atrelado também à santificação. E é uma outra questão muito recorrente, é o fato de alguém dizer que a doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina que incentiva a prática do pecado. Eu sei que o senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais essa questão. Pastor Jailton, por onde eu ando e conversando com as pessoas, eu percebo exatamente essa colocação que o senhor está fazendo. É que as pessoas acham que se eu prego que uma vez salvo, salvo para sempre, que os santos vão perseverar até o fim, eu estou estimulando o pecado, eu estou estimulando uma vida medíocre, eu estou estimulando a pessoa a viver de qualquer jeito, e eu estou estimulando a pessoa a não buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É só ler a Bíblia. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Quando a Bíblia fala que nós fomos alcançados pela graça, regenerados e começamos o processo da santificação, o salvo é aquele que persevera mesmo. Se uma pessoa
vive deliberadamente no pecado, se uma pessoa cai e permanece caída e morre lá no pecado sem se arrepender, eu não questiono a doutrina da perseverança dos santos. O que a Bíblia nos faz questionar é a experiência genuína dessa pessoa, de ter de fato se convertido ou sido convertida. É isso que João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido conosco. Então, quando alguém se afasta da igreja e vive lá no pecado, e morre lá no pecado, tá vendo aí, a pessoa era crente, a pessoa era membro da igreja, a pessoa era líder na igreja, a pessoa era até um pastor missionário. Você não tem que questionar a doutrina da perseverança dos santos. Você tem que questionar a conversão dessa pessoa. Na igreja visível, né, pastor? É uma linguagem criada lá por Agostinho de Hipona, tem joio e tem trigo. Quem sabe quem é joio e quem é trigo? A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,19, só Deus conhece os que lhe pertencem. Então, Deus é quem sabe, mas quem é salvo, ama a Deus, persevera em santificação, anseia pela presença de Deus, quer crescer no conhecimento e na graça. Se você não tem prazer em Deus, é hora de você perguntar, meu Deus, será que eu fui convertido mesmo? É hora de você tomar essa decisão. E agora eu quero fazer um link com essa questão que o senhor usou da igreja visível. Como a igreja visível pode ajudar aquele que caiu no seu retorno a Deus, na sua reconciliação com Deus? Qual a utilidade da igreja visível, tanto num aspecto quanto no outro? Uma das marcas da igreja verdadeira é a disciplina. E disciplina não é castigo, disciplina é cura, disciplina é restauração. Disciplina é preventivo para aqueles que não caíram e restaurador para aquele que caiu. Então a igreja é fundamental porque a Bíblia diz que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. O papel da igreja, a importância da igreja nesse processo é que esta igreja vai cuidar dessa pessoa, vai orar por ela, vai encorajá-la, vai estimulá-la, vai estender a mão, vai socorrê-la, vai acompanhá-la, vai ajudá-la a ficar de pé e vai restaurá-la à plena comunhão da igreja. A comunhão da igreja é fundamental. Uma pessoa que está fora da comunhão da igreja é como uma ovelha sozinha, longe do rebanho, presa fácil das bestas feras, ou como uma brasa longe do braseiro, vai se cobrir de cinzas. Não existe uma pessoa segura a não ser nas mãos do Deus eterno e em comunhão com os outros irmãos, porque somos membros do mesmo corpo, somos ovelhas do mesmo rebanho, somos membros da mesma família. Nós queremos que você venha conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ela fica localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Nós temos a maior alegria em receber a você, receber a sua família. Somos uma igreja fraterna e acolhedora, uma igreja que propaga o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha nos conhecer. Nossos cultos aos domingos, pela manhã às 9 horas, e à noite às 19 horas. E a escola dominical às 10 horas. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Agora, no terceiro e último bloco do programa, o programa que tem abordado o tema tão importante, a esperança para quem caiu,
nós vamos falar a respeito de olhar para o futuro, de olhar para frente, de olhar com esperança. Pastor Hernandes, no primeiro bloco nós tratamos a respeito de alguém que comete uma falha moral e então tem, pela graça de Deus, a bênção de reconciliar-se com Deus e retomar a sua caminhada. No segundo bloco falamos a respeito da perseverança dos santos, ou seja, que a prática de um pecado não vai nos retirar da presença de Deus, não vai nos afastar da salvação de Deus. Agora, no terceiro bloco, eu gostaria de abordar um aspecto que é muitas vezes sentido e que aflige a muitas pessoas, que são as memórias. Muitas pessoas ficam presas, acorrentadas a fatos, a episódios do passado, sem a alegria com relação ao presente e sem expectativa com relação ao futuro. O salmista, o rei Davi, aqui no Salmo 51, ele faz um pedido a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. É um pedido que demonstra esperança. Como não ficar preso às memórias e olhar para o futuro com esperança? Obrigado dessa pergunta, pastor. O diabo ele é muito astuto e ele tem duas táticas nessa questão. Primeiro, ele incentiva a pessoa ao pecado. Peca, vai ser bom, você merece, você precisa, vai te dar prazer. Quando a pessoa cai, ele diz: agora não tem mais saída, agora você pecou, agora você está arruinado, agora nunca mais você vai se livrar dessa. Há pessoas que vivem prisioneiras do passado, de reminiscências amargas, de feridas que foram abertas e jamais cicatrizadas. Nós não podemos subestimar a graça de Deus. Deus perdoa, e quando Deus perdoa, diz a Bíblia, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Corrie ten Boom, tratando desse texto, diz: e Deus ainda bota uma placa aí, é proibido pescar aqui. Ou seja, trazer de volta aquilo que Deus disse estar tratado, resolvido, perdoado, é fazer pouco da graça, é subestimar a graça. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica, não de alguns pecados, mas de todo pecado. Então, se nós ficarmos nessa recorrência das lembranças amargas, das memórias amargas, da culpa, isso corre o risco de nós entrarmos num processo de adoecimento espiritual e emocional, de mergulhar numa depressão e perder a alegria da salvação. Enquanto a pessoa está com o pecado lá dominando, diz Davi lá, né? Meus ossos se secaram, os meus olhos cobriram-se de lágrimas, meu vigor tornou em sequidão de estio. Mas no momento em que ele confessa, Deus, agora, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Eu não quero ficar triste mais, eu não quero viver me arrastando mais, eu quero celebrar, eu quero voltar ao que era antes, para dar glória ao teu nome. Então, a esperança e a restauração plena. Deus é o Deus que restaura. Vamos pegar a história do pródigo? Quando o pródigo voltou para casa, ele estava com essa síndrome. Vou ser só um jornaleiro, só um trabalhador, está bom demais. Eu errei mesmo, então eu vou viver pagando essa pena toda a vida mesmo, vou ser um trabalhador na casa do meu pai. Ele nem conseguiu terminar o discurso. O pai disse: vamos nos alegrar, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos trazer para ele sandália, vamos trazer para ele anel, vamos trazer para ele roupa nova, vamos matar o cevado, que era aquele animal guardado para uma grande celebração, para uma grande alegria. Vamos fazer isso. Esse Deus nosso é tão maravilhoso, é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele se alegra quando os seus filhos voltam para os seus braços. E Ele perdoa, Ele restaura, Ele restitui. Pastor Hernandes, talvez o nosso telespectador que nos acompanha conheça bem a parábola do filho pródigo, o início, o meio e o fim. Não lhe falta o conhecimento. O que muitas vezes lhe falta é apropriar-se da verdade da parábola. Que mensagem o senhor tem para o nosso telespectador quanto a esta questão importante de aproximar-se e de apropriar-se dessa verdade para a sua vida? Quando o pródigo
dissipando todos os bens que ele recebeu do pai, chegou a um ponto crítico de ir cuidar de porcos, passando fome, cheio de trapos, e nem comida de porco lhe davam. Ele pensou em voltar, levantar-me e irei ter com meu pai. A grande pergunta é, será que o pai o acolheria? Ele ensaiava um discurso de pedido de perdão. A parábola é tão linda porque ela diz que o pai o avistou de longe e, correndo, o abraçou e beijou. O que essa parábola quer nos ensinar? É que quem toma a iniciativa de nos buscar é o próprio Deus. É Deus quem nos busca para nos perdoar, para nos restaurar, para nos restituir à posição de filhos, de herdeiros. Então, é maravilhoso isso porque não consta a parábola que o pai ficou jogando no rosto do filho. Você fez isso, mas apesar disso eu vou perdoar você. Você acabou com tudo, mas eu vou perdoar você. Ali houve graça, abundante graça. É isso que Deus faz conosco. Ele é rico em perdoar, tem prazer na misericórdia. Então, não fique aí curtindo a sua dor, nem prisioneiro ao seu pecado, nem escutando a voz do acusador. Corra para os braços do Pai, a pleno perdão, a plena restauração para a sua, para a nossa vida. Certamente que a parábola do filho pródigo, na conclusão do programa de hoje, é uma resposta eloquente à pergunta que é o tema do nosso programa. Há esperança para quem caiu? E a resposta é: há esperança. É um sonoro sim, há esperança. Então eu gostaria que o senhor convidasse o nosso telespectador para que ouvisse acerca da mensagem do Evangelho que traz esperança lá na primeira igreja. Muito bem, a primeira igreja presbiteriana de Vitória fica na avenida mais conhecida de Vitória, Avenida Beira-Mar. Talvez você já passou muitas vezes ali em frente ao templo da igreja. Nós estamos lá todo domingo, 9 da manhã, 7 da noite, Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, às quartas-feiras, 7h30. Portas abertas, coração aberto para você. Venha, traga a sua família. Deus tem uma mensagem para você lá. Somos uma igreja séria, bíblica, comprometida em cuidar de pessoas e de famílias. Nós temos o Evangelho, a boa nova da salvação em Jesus para partilhar com você. Venha, participe com a gente, traga a sua família. Nós queremos ser uma bênção de Deus na sua vida e na sua família. Até o próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Deus o abençoe. Um grande abraço. Cada dia, um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram.